Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo já é uma preparação para a grande festa que nós vamos celebrar em alguma semana, que é a festa de Pentecostes. A realização da promessa que Jesus faz no Evangelho da liturgia de hoje. Ele promete o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que nos orienta, que nos defende, que nos fortalece na nossa caminhada de cada dia. Podemos dizer que as três leituras de hoje fazem claras referências ao Espírito Santo. A primeira leitura de hoje é um texto dos Atos dos Apóstolos. Esse texto, essa leitura fala do cumprimento das promessas do envio do Espírito Santo e a consequência da ação do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. O texto nos fala, portanto, da presença do Espírito Santo na vida da comunidade cristã. É muito importante lembrarmos que até então o cristianismo, ele era vivido em Jerusalém. Um pequeno grupo de cristãos viviam ali em Jerusalém a fé. Praticamente depois de uns 3, 4 anos, inicia em Jerusalém uma perseguição aos cristãos. E aí, diante dessa perseguição, os cristãos saem de Jerusalém. É interessante que isso foi fundamental para que o Evangelho chegasse a outros lugares. Vejam que Deus usa de uma situação aparentemente de dor, de sofrimento, que foi a perseguição dos cristãos, momento de sofrido, mas o Espírito Santo vai conduzindo a igreja, vai conduzindo os cristãos. E a partir desse fato, então os cristãos saem de Jerusalém e levam o Evangelho na vida e no coração. E eles então vão espalhar esse Evangelho, essa boa notícia. Portanto, o trecho lido hoje na primeira leitura fala desse Evangelho que chega em outros lugares. Filipe
um dos 7 homens escolhidos para o serviço à comunidade, como vimos na leitura do domingo passado. Então Filipe, ele vai para Samaria, e ele chegando lá na Samaria, Filipe começa a anunciar o Evangelho. Inúmeras curas acontecem, o Evangelho é anunciado, as pessoas ficam felizes, e diante desse anúncio, dessa missão, essa notícia chega em Jerusalém. E quando essa boa notícia chega em Jerusalém, onde os apóstolos tinham permanecido, então Pedro e João, eles então vão a Samaria para constatar esse fato maravilhoso. Diz o Evangelho que Pedro e João chegam na comunidade, então faz o rito da imposição das mãos, e a comunidade da Samaria recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo que João comunica à comunidade, mediante o rito da imposição das mãos, rito que faz parte da nossa tradição católica, a imposição das mãos feita pelo bispo em diversas situações, o bispo como sucessor dos apóstolos, significava, portanto, a confirmação da missão do Evangelho anunciado por Filipe. Veja que o Espírito Santo vai conduzindo a comunidade cristã na sua missão evangelizadora, no seu testemunho, sobretudo na vivência da unidade e da fraternidade. Também na segunda leitura de hoje, o texto da leitura da primeira carta de São Pedro, São Pedro escreve aos cristãos da Ásia Menor, hoje podemos dizer que é a região da Turquia, onde esses cristãos viviam uma situação de perseguição, de sofrimento. E Pedro então diz à comunidade, para que eles deem testemunho daquilo que eles acreditam, deem testemunho da fé. Mas os cristãos devem dar um testemunho, não com violência, não com hostilidade, mas com mansidão e respeito. Eles não podem ter vergonha, medo de testemunhar, dar testemunho da fé. Mas esse testemunho, como eu disse, deve ser um testemunho marcado pela mansidão. A semelhança de Jesus, que foi maltratado, sofreu a dor até a morte, mas fez tudo isso por amor. Por isso que ele diz assim: pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticar o mal. O bem deve ser sempre praticado, em qualquer circunstância. O bem deve ser praticado por nós cristãos, mesmo que venhamos sofrer. Como diz Pedro, pois é melhor sofrer praticando o bem do que praticar o mal. E quem nos fortalece para que mesmo no sofrimento nós pratiquemos o bem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que age em nós. O Evangelho de hoje, o Evangelho como do domingo passado, é um Evangelho que está dentro do contexto da última ceia que Jesus fez com seus discípulos.
Os discípulos tinham consciência de que aquele momento era o momento da despedida, pois Jesus estava prestes a morrer, ele tinha anunciado a sua morte, e que ele voltaria para o Pai. Por isso que entre os discípulos havia um medo, uma angústia, uma decepção, uma tristeza muito grande. E é justamente diante disso que Jesus procurou tranquilizar os discípulos e pediu para eles que mantivesse a fé. Como nós lembramos, ele nos lembrou no Evangelho de domingo, não perturbe o coração de vocês, tenha fé em Deus. Mas aí ele acrescenta algo: se vocês me amam, se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Eu vou pedir ao Pai que mande para vocês um outro defensor. Qual que é o primeiro defensor nosso? É Jesus. É Ele que é a nossa força. Diante das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas inseguranças, Ele é o nosso defensor. Mas Ele falou que ia mandar um outro. E esse defensor é o Espírito Santo, para que permaneça sempre convosco. Mas em primeiro lugar, Jesus recorda o mandamento do amor. Se guardar os meus mandamentos, ora, guardar é mais do que recordar. Guardar os mandamentos é viver o que Jesus viveu. Ele diz assim: se me amais, ora, só amo o Senhor quem guarda os mandamentos. Amor e mandamento. Parece que essas duas coisas não batem. Não se pode mandar ninguém amar, porque o amor é um sentimento livre, espontâneo. É o sentimento mais livre e espontâneo que existe. Então, como que nós podemos conciliar mandamento e amor? É interessante que a palavra mandamento, no latim, é mano mais dare. Significa dar com as mãos. É como se Jesus dissesse assim para nós, que nos daria com as mãos, para que nós também pudéssemos dar com as nossas mãos. Porque a mão é um órgão que sai de nós e vai até o outro, no sentimento, né? A gente abraça, a gente cumprimenta, nós estamos passando o meu sentimento para o outro. Quando, interessante, no casamento, no momento que se promete o amor, a fidelidade, o respeito, se pede para dar as mãos. Os esposos, quando eles se casam, eles dão as mãos, trocam as alianças. Aí, dar as mãos, ou seja, ali estão vivendo o mandamento do amor. Porque se nós conseguimos sair de nós, passando aos outros tudo que Jesus nos deu, nós estaremos vivendo o verdadeiro amor que Ele nos amou. E Jesus continua dizendo que aquele que ama será amado pelo meu Pai. Mas para a gente amar de tal forma, nós somos frágeis, nós não conseguimos. Nós precisamos de uma força que é o Espírito Santo. Ele é o amor que nos ajuda a amar. E Jesus promete o Espírito Santo como o defensor, como o Espírito da verdade. É interessante que a palavra defensor, tem umas tradições que diz paráclito. A palavra paráclito, a palavra grega, a origem grega, paráclito,
tem um significado muito importante. Sobretudo no momento que os discípulos estavam vivendo, eles estavam com medo, angustiados. Então a palavra paráclito, defensor, significa advogado, conselheiro, consolador. Era tudo que os discípulos estavam precisando naquele momento. É isso que nós também precisamos nos nossos momentos de angústias, de tristeza, quando a gente acha que estamos sozinhos. Se você é réu em algum processo, e você chega diante de juiz, quem fica ao seu lado? O advogado. Ele está lá para te defender, para você não ficar sozinho. O Espírito Santo, o Paráclito, é o advogado, a palavra defensor. É aquele que está conosco, é aquele que não nos deixa sozinhos no momento que nós mais precisamos. Ele está ao nosso lado, nos defendendo. Com esse título, portanto, ele tem a função de nos ajudar a caminhar conosco, guiados pelo Espírito da verdade. Diz Jesus assim: vocês poderão vencer o mundo, porque o tempo o mundo não mais verá. Nós podemos vencer o mundo. O mundo para Jesus significa a negação dos valores do Evangelho, a falta de amor. Nós podemos vencer tudo isso na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai realizar o projeto de Jesus em cada um de nós. Em seguida, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, virei a vós. Na linguagem bíblica, órfão é aquela categoria da pessoa vulnerável, desprotegida. Era assim que os discípulos estavam se sentindo naquele momento. Às vezes nós também temos esse sentimento, que a gente se sente órfão. Momentos difíceis na nossa vida, que nós nos sentimos vulneráveis, desprotegidos. E Jesus: não, vocês não estão sozinhos. Eu não deixarei vocês órfãos. Podem ter certeza, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus não nos abandona. Nós não somos órfãos. Com essa promessa, Jesus está dizendo o seguinte: Ele vai embora, mas não deixará órfãos seus filhos e filhos seus amigos. Não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. Ele promete que vai pedir ao Pai para que envie o advogado, o consolador, o nosso defensor. Com essa palavra, Jesus deixa bem claro que a sua partida para o Pai, com essa partida ficará mais presente na nossa vida. Mas a condição para que nós possamos experimentar Jesus e o Espírito Santo é a vivência do amor. Por isso ele diz assim: naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. O Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos fortalece. É o amor que circula, o nosso amor a Jesus, de Jesus ao Pai, e de Pai e de Jesus em nós. O amor humano, ele circula dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, como uma esfera. O amor, ele gira. É um amor que circula. Um amor que circula, ele não acaba. Se nós marcarmos um dia para o amor terminar, não é amor, não.
Pode ser paixão, pode ser contrato, mas nunca amor. Porque o amor verdadeiro é igual ao amor de mãe. Não termina nunca, não acaba nunca. Portanto, na liturgia de hoje, recordemos sempre isso. Nós não somos órfãos. O Espírito Santo de Deus caminha conosco, nos defendendo, nos protegendo. E ainda mais, nesse dia dedicado às mães, nós não somos órfãos, porque Jesus nos deu uma mãe, no momento mais difícil, aos pés da cruz. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E nos deu uma mãe. Aos pés da cruz, nós temos uma mãe no céu. Nós temos a Virgem Maria. Para quem a sua mãe não tem mais uma mãe na terra, eu digo, você tem duas no céu. E para aqueles nós que ainda temos nossa mãe aqui na terra, nós temos uma no céu e outra aqui. Então nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Deus nunca nos abandonou, mãe nunca abandona. Se a nossa mãe, se temos a Virgem Maria no céu, se a nossa mãe não está mais aqui, ela está no céu, nos acompanhando como mãe, porque ela não abandona nenhuma mãe. E se temos uma mãe aqui na terra, ela também está conosco. É o sentimento do amor de Deus em nós. Portanto, carreguemos essa certeza. Não estamos sozinhos, não somos órfãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o defensor, habita em cada um de nós, nos defendendo, nos protegendo. E temos ainda o amor da mãe, da nossa mãe que nos gerou e da mãe que Jesus nos deu aos pés da cruz. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus